Câmara dos Deputados autoriza a abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma. Senadores agora vão ter que tomar decisão sobre afastamento da chefe do Poder Executivo. Proposta na pauta do plenário dá mais liberdade a prefeitos e governadores para utilizarem os recursos do orçamento. Esses são os destaques desta segunda-feira aqui no Senado. Bom dia. Deve ser entregue hoje ao Senado o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Em uma sessão que começou às 14h desse domingo e terminou perto de meia-noite, a Câmara dos Deputados decidiu pela abertura do processo. Eram necessários pelo menos 342 votos favoráveis. Depois de quase 7 horas de votação, o placar final. 367 votos pela abertura do processo, 137 contra, 7 abstenções e 2 ausências. Os deputados entenderam que houve crime de responsabilidade nas chamadas pedaladas fiscais, o atraso de repasses a bancos públicos para custear programas sociais. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade. A decisão será comunicada ao senhor presidente do Senado Federal para fins do disposto no artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal. Agora, a análise cabe aos senadores. Se o Senado decidir receber o processo, a presidente Dilma Rousseff é afastada do cargo por 180 dias durante o julgamento. O rito de tramitação deve ser definido ainda nesta semana. 5 propostas de emenda à Constituição estão na pauta do plenário. Uma delas aguarda a votação em segundo turno. É a PEC que dá mais liberdade a prefeitos e governadores para utilizarem os recursos do orçamento. A desvinculação de receitas hoje só beneficia a União, que pode dispor como quiser de até 20% dos recursos do orçamento. Estados e municípios ganham maior liberdade de gastos até o ano de 2023. Facilita a execução orçamentária de estados e municípios que estão sacrificados, em função de vinculações excessivas. Preserva a saúde, preserva a educação, mas flexibiliza mais a execução orçamentária. Outra PEC que pode melhorar as contas de estados e municípios é a que trata dos precatórios, que são dívidas judiciais cobradas do poder público. A proposta permite que os governos usem parte dos depósitos judiciais para pagar precatórios. O limite é de 75% dos depósitos referentes a processos em que estados, Distrito Federal e municípios sejam parte, e 40% dos depósitos de processos em que eles não sejam parte. Outra matéria em pauta é a que fixa limites para o endividamento da União. Segundo o parecer do senador José Serra, a dívida consolidada líquida não poderá exceder a 4 vezes a receita corrente líquida. O governo entregou na sexta-feira ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta traz projeção de salário mínimo em R$ 946. O texto chegou ao Congresso na tarde desta sexta-feira. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê para o próximo ano um crescimento de 1% do Produto Interno Bruto. A inflação medida pelo IPCA deve ficar na casa dos 6% e a taxa Selic deve cair dos atuais 14,25% para 12,75%. O governo não está otimista quanto ao dólar. No ano que vem, a moeda norte-americana deve ter uma cotação média de R$ 4,40. Quanto ao salário mínimo, mantidas as atuais regras, ele deve ser reajustado para R$ 946. A LDO estima um superávit primário de 0,1% do PIB em 2017, mas esse resultado pode ser menor, já que o texto autoriza o abatimento de 65 bilhões de reais na meta fiscal. O governo, assim como qualquer agente econômico, tem muito mais controle sobre o que ele gasta do que sobre o que ele recebe. E, além disso, nós também achamos necessário que, se eventualmente persistir um cenário de restrição fiscal no ano que vem, que não é o cenário que nós trabalhamos,
Nós trabalhamos para cenário de recuperação, mas nós temos que também fazer uma previsão, uma contingência para caso a restrição fiscal no ano que vem permaneça uma restrição fiscal intensa. E aí vem a pedido de uma possibilidade de redução da meta para preservar gastos essenciais, que são basicamente para preservar gastos com investimento, que geram atividade, que geram emprego, que ajudam na recuperação da economia. As prioridades do governo para o ano que vem são os programas Minha Casa, Minha Vida e Bolsa Família, além da construção de creches e unidades de saúde. O texto prevê um ano de aperto para os servidores públicos. Não há previsão de contratações para a União para o período de 2017. Nós também estamos vedando ajustes em benefícios dos servidores, auxílio creche, auxílio saúde, que se encontram acima da média paga pela União. Para o ministro da Fazenda, a discussão no Congresso sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff não muda o calendário de elaboração do orçamento. A situação política não muda o compromisso e a responsabilidade da equipe econômica em cumprir as suas funções. E isso nós estamos fazendo aqui hoje, obedecendo os prazos do processo orçamentário, apresentando as metas, apresentando o que embasa essas metas e como que essas metas promovem uma solução gradual do atual problema fiscal que nós enfrentamos. 1,5 milhão de sacolas plásticas são distribuídas por hora no Brasil. Muito, não é? Os projetos de lei que regulam o uso e a distribuição das sacolinhas são tema do especial Cidadania de hoje. O jornalista Márcio Maturana, editor do Jornal do Senado, tem os detalhes. No especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, a repórter Paula Lima explica 2 projetos de lei do Senado que proíbem a distribuição de sacolas plásticas no Brasil. Esses projetos procuram incentivar o uso de sacolas reutilizáveis e feitas com material reciclável. A reportagem fala ainda sobre bem-sucedidas campanhas de conscientização sobre o mal das sacolas plásticas e apresenta resultados de uma lei em São Paulo que, em apenas um ano, conseguiu redução de 70% do uso de sacolas plásticas. O Jornal do Senado pode ser lido na edição em papel ou pela internet www.senado.leg.br/jornal. Vamos conferir agora com o repórter Roberto Fragoso, da Rádio Senado, os destaques das comissões do Senado para esta semana. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Assuntos Econômicos vai debater amanhã a crise nas contas dos estados e o plano de auxílio criado pelo governo federal. O principal eixo da proposta é estender as dívidas dos governos estaduais com a União em até 20 anos. Podem ser incluídas ainda as dívidas com o BNDES, que podem ser renegociadas e ganhar 10 anos a mais de prazo. Para isso, no entanto, os governos locais devem, como contrapartida, aprovar leis de responsabilidade locais e cortar despesas com o pessoal, limitando gastos e congelando salários. O senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, lembrou que essa proposta vai começar a ser analisada pela Câmara dos Deputados e depois vem ao Senado e defendeu que o Senado comece a debater já essa proposta, começando pela Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. Também amanhã a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor analisa um projeto que prevê que o consumidor poderá ser indenizado caso o preço cobrado no caixa seja maior do que o produto exposto para venda. O relator Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, sugeriu que a diferença entre o valor cobrado e o anunciado seja dada como desconto na compra do produto. Na 4ª Comissão de Constituição e Justiça, analisa um projeto que fixa a multa cobrada por construtoras no caso de desistência na compra de um imóvel a 1/4 do valor das prestações já pagas, mais 5% a título de corretagem. Se o imóvel tiver sido disponibilizado, a empresa terá direito ainda a uma taxa pelo tempo de uso correspondente ao valor de mercado do aluguel. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar ainda um recurso a uma decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, que determinou a repetição da votação dos requerimentos de convocação do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e do atual Marco Polo Del Nero. A decisão veio depois de uma questão de ordem levantada pelo senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, alegando que a votação havia sido feita sem quórum. O relator do recurso na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Benedito de Lira, do PP do Alagoas, é contrário à repetição da votação que ele considera válida. André. Obrigado, Roberto.
Você acompanha outras informações durante o dia nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.